A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Altair Silva e é um prazer estar com você mais uma vez. Vamos orar? Amado Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua fidelidade, que o conhecimento que estamos buscando em Ti para a compreensão da Tua palavra nos traga resultados bons. Até porque, ó Deus bendito, viver este evangelho tem sido uma alegria e um prazer maior por estar com o texto sagrado nas mãos. Para todos nós, nos sentimos assim como teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero conversar com você hoje sobre o ministério pastoral. O pastor, ele nasce a partir da intenção de Deus, nasce no coração de Deus. O pastor, ele não surge apenas porque um homem decidiu que vai ficar à frente de uma igreja, ou que ele vai ser pregador, ou que ele vai ser aquele que ensina, o que sabe tudo do texto sagrado. Não é assim que a coisa acontece. Vou lhe contar a minha experiência. Deus me chamou, ainda muito jovem, e o seu chamamento foi confirmado. Aos 15 anos, algo extraordinário aconteceu, quando na minha conversa com Deus, Ele aprofundou esta intenção no coração dele. Sim, numa pequena congregação. Sim, logo após, entre as canas, num trajeto que fiz a pé. Deus confirmou tudo. E o texto que trago hoje é justamente o de 1 Timóteo, que diz o seguinte: fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser pastor, bispo, se alguém deseja ser, excelente obra deseja. É necessário, pois, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Da mesma forma, diz o texto, prossegue a respeito dos diáconos. Mas agora, sobre o pastor. Pense nas características aqui citadas. Primeiro é preciso almejar, desejar. É preciso ser comprometido ao ponto de estar pronto a servir. É preciso ouvir a voz de Deus. E todos os aspectos aqui mencionados são extraordinários. Marido de uma só mulher, casado uma única vez. Eu entendo assim. Que ele seja hospitaleiro, honesto, sabe? Não dá para ter um comportamento com rastro ruim. A sua vida tem que ter um excelente exemplo. Tem que ser o tempo todo um excelente exemplo. Precisa ter cuidado com as práticas da vida, porque no dia a dia pode haver tentações. Então, para que haja o bom caminho no ministério pastoral, é preciso que seja cuidadoso, bom marido, bom pai, a preocupação com a disciplina dos filhos. É preciso entender que não dá para ser pastor sendo dado ao vinho. Não dá para ser pastor corrompendo aquilo que é colocado com tanta propriedade. É preciso ser amável, mas também é preciso ser ousado. É preciso ser zeloso, respeitoso. É preciso ter características próprias. Tudo isso é o texto. E o texto descreve absolutamente como tem que ser. Mas vamos lá. Um pastor, primeiro, ele deve ser chamado por Deus. Segundo, ele deve ser conhecedor do livro sagrado. É a ferramenta de trabalho do pastor. Não dá para um novo crente ser.
um novo nascido não dá para ser pastor. Vamos lá, sejamos francos. Ser estudante da teologia, a vida toda o pastor tem que ser. Caso contrário, o conhecimento ele vai se esvair. Ele vai congelar em certa etapa e não vai haver crescimento. Que produção haverá? Não basta fazer uma pregação com 3 pontos preparados. Sabe, nas matérias de seminário, aprende-se a respeito da formatação do sermão. Introdução, tema, texto, introdução, 3 pontos, conclusão. Para ser pastor, é preciso realmente ouvir a voz de Deus, ter toda a técnica necessária, ter todo o aparato teológico necessário. Mas é preciso, antes de tudo, ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, o pastor precisa estar vivendo vida santa. Ser pastor requer, diante do Senhor, um altar limpo, puro, agradável. O pastor deve ser segundo o coração de Deus. E o pastor deve ser consciente de sua tarefa. Antes de falar para a igreja, a palavra fala o coração do pastor, para que a mensagem seja transferida, para que a igreja entenda e seja abençoada. O pastor precisa ser espiritual e viver em santidade. Não basta apenas tomar o título para si ou ter uma carteirinha de pastor. É preciso ser santo, é preciso viver de maneira agradável a Deus e é preciso entender o chamamento do Senhor. Deus chamou, Ele vai se responsabilizar e capacitar. O pastor, ele é o anjo de Deus na igreja e tem responsabilidades muito grandes, porque o pastor vai dar contas de todos diante de Deus no final. Não é difícil, não é fácil. Como assim? Não é difícil, porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Não é fácil, porque somos humanos e a nossa humanidade muitas vezes nos trai. É complexo, mas ao mesmo tempo é simples. É complexo porque são muitas pessoas e cada cabeça é um mundo. Porque são muitas áreas e cada área requer um tratamento diferenciado. Mas é simples, porque basta ouvir a voz de Deus e entender o plano de Deus para colocar em prática. Ser pastor é ser também obediente ao Senhor da glória e ser pastoreável, porque o sumo pastor por excelência está cuidando do pastor. Você, ore pelo seu pastor, ele precisa de você. E você, pastor, cuide das suas ovelhas, assim como Deus ordenou e tem direcionado. Que Deus lhe abençoe.